Para o nosso papo de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no podcast a Amanda Vitorino, que é gerente de Customer Service e Experience da Kabum. A Kabum você conhece, né? É o maior e-commerce de tecnologia da América Latina. É uma empresa que tem uma presença muito forte para alguns produtos, né? Hardware, periféricos. A gente está falando de diversos tipos de aparelhos eletrônicos, linha gamer, né? Smartphone, putz, e por aí vai. Então, eu diria que assim, um site, um e-commerce, né, que você encontra muita coisa. Eu, particularmente, sou fã da Kabum e fico honrado de ter você aqui, viu, Amanda? Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo hoje. Imagina, Cássio, estou totalmente à disposição para a gente, né, explorar aí várias frentes, né, que a gente tem sobre tecnologia, atendimento, que uma coisa anda muito junto com a outra. O prazer é todo meu. Ah, que bom, prazer é nosso aqui. E, Amanda, eu fico pensando aqui, né, o perfil de quem compra na Kabum, ele deve ser bastante específico, né? Não sei se você tem um perfil hoje, né? De assim, o cliente do e-commerce, né? Falar o cliente do e-commerce é quase como falar o internauta, né? Quem não é cliente de e-commerce, quem não é internauta? Você está falando Exatamente, ali é. de praticamente todo mundo, todo tipo de perfil. E isso acho que bate muito no atendimento, né? Assim, quando você tem um determinado perfil, você amolda o atendimento, né, para aquelas, vamos dizer, aqueles hábitos, aquelas exigências, aquelas expectativas do público. Como é que é no caso de vocês, né? Eu quero começar falando de atendimento, porque já já eu engato tecnologia nesse papo. Uhum. O que acontece, né? A gente realmente, nós temos um público específico, né, que é o público gamer, né? Que é aquele cara que ele quer montar o setup dele. Então, não é o cara que vai comprar lá tudo bonitinho, certinho, como normalmente nós, seres normais, né? Fazemos, a gente vai lá numa loja ou num e-commerce normal, eu quero um Note. Não, esse cara não quer isso, né? Esse cara ele quer uma máquina potente, ele quer uma tela super bacana, né? Porque ele tá ali quando E ele ele tá sabe qual é jogando, a tela e qual é a ele máquina. sabe Tá. exatamente, ele conhece o produto, ele tem propriedade no que ele quer, porque antes dele chegar ali naquele momento, ele já fez diversas pesquisas, né? E normalmente, né, ele pode ser, lógico, um cara iniciante nesse mundo de gamer e tudo mais, mas normalmente ele já é um cara que vem evoluindo nessa trajetória, então ele é muito assertivo Meio que com está na relação. comunidade, né, Amanda? Troca Isso, informação, tal, troca, né? troca Vai para informações e fica fórum, rede sabendo. social, segue um monte de gente, influenciador, tal, Exato. só E para sacar o existem perfil. grupos, né, dentro, por Aham. exemplo, do Face, ou blogs, onde eles trocam ideias, trocam informações para achar os melhores produtos, entender das marcas mesmo, né? Quem que é o cara que vai atender essa minha necessidade de uma placa XPTO e tal, e aí chega lá para a gente, né? Mas também nós temos aquele cara que é um cara comum, como a gente, que Uhum. faz um home, que hoje, né, virou aí algo que é normal. Depois da pandemia, o pessoal foi para casa, agora tem voltado meio híbrido, né? Mas é um cara que não estava preparado para esse tipo de trabalho e teve que se preparar. Então, assim, preciso de um periférico, ou preciso de uma máquina aqui, ou beleza, eu tenho o Note da empresa, mas é bacana para mim ter uma segunda tela, eu vou adquirir. Tem esse cara também, né? E aí uma cadeira, eu não tinha cadeira apropriada, agora eu preciso de uma cadeira. Então eu posso dizer para você, ô Cássio, que a gente tem um público misto, tá? Um cara que é Tá. muito assertivo, que sabe o que quer, mas também tem aquele cara que simplesmente trabalha e precisa ali, né, de uma estrutura melhor dentro da sua casa, ou aquele cara que tem filhos que precisam de um computador, enfim, por aí vai. Então, é bem diversificado. Se você for perguntar para mim, a idade também vai variar, né? Uhum. Também vai variar. Então, depende muito do que ele quer. Mas a gente tem uma atuação muito forte e nós somos muito conhecidos nesse nicho gamer, sabe? Então, e aí, como é que isso impacta no atendimento, né? Porque
quando você é especialista em alguma coisa, ou no mínimo quando você conhece bem, estudou bem um produto, e você conversa com um vendedor, né? Se aquele vendedor, acho que você deve ter passado por isso, quem está ouvindo, a gente já passou por isso, assim, você chega lá cheio de informação para comprar um carro, por exemplo, já viu tudo que é vídeo, sabe? Já leu sobre aquele carro, leu sobre o carro concorrente e tal. Você chega na concessionária e o vendedor lá não tem aquele nível de informação acima do que você coletou, você fala, É porra, uma sei lá, frustração, né? chama alguém aí que entende, vai, para tirar, porque eu já estou com dúvidas num nível avançado, né? Nesse público tem alguma coisa nessa linha, ou o atendimento vai, sei lá, para uma coisa mais de realmente transacional, de, putz, comprei, não passou cartão, preciso resolver um probleminha aqui. Lá a gente vai mais para o transacional. Por quê? Porque tem um trabalho muito forte aí do time de catalogação, né, e descrição de produto, que trabalha nessa frente de forma muito assertiva, exatamente pelo ponto que precisa de um conhecimento acima do nível. E para você gerar esse conhecimento no time, na verdade, nós não poderíamos ser uma central de atendimento. Nós teríamos que ser realmente um suporte técnico, Sim. e você teria que ter um perfil ali de pessoas diferente, um perfil que realmente, né, são pessoas que mexem, são vendedores. E outro ponto que é crítico, né, é que esse modelo, esses produtos, eles mudam toda hora. Então, a placa de vídeo, por exemplo, a todo momento tem uma atualização, um periférico, a todo momento está saindo alguma novidade, né? O próprio celular, que é algo que a gente vende muito bem também, cada hora você tem alguma novidade aí. Então, para você conseguir, né, ter mão desse ritmo de informações, é muito louco. E aí a gente resolveu não entrar nessa seara, né, pela complexidade dos produtos que nós vendemos, e realmente Claro. atuar ali na frente de descrição e dentro também dos grupos, né, porque a gente acaba estando ali presente, né, em alguns blogs, grupos e tal, aonde tem esses especialistas, e aí a gente tem um time que não fica no front, né, que é um time aí que é o nosso time de social, que está ali dentro dando um apoio, enfim, ajudando nessas questões. Quando aparece esse tipo de situação, porque aparece, é óbvio, né, a gente acaba fazendo a transferência realmente para um segundo nível do atendimento, para que o cliente consiga ter as dúvidas dele aí sanadas de forma mais assertiva. Mas a resposta que você deu é legal, Amanda. Você está, na verdade, trazendo a resposta antes da pergunta ser feita, né? Quando você coloca no site bem completo. E acho que a gente, do lado de cá, né? Do lado do consumidor, a gente consegue perceber isso, né? Como você vê diferenças, né? Em sites, em e-commerces, de informação. Né? Algumas vezes você vai lá e, putz, tem só o produto, 2 fotinhas lá e tal. E às vezes você tem a ficha completa, que você fala, bom, o que eu queria saber meio que está aqui. Né? E eu imagino que, então, essa característica, né, de você focar mais no transacional permita que a tecnologia ajude, tá certo? Sim, sim, com Porque certeza. você depende menos do ser humano, não é isso? O que acontece é que aí a gente vai ter assuntos, né? Então, tem coisas que em qualquer companhia do planeta a pessoa precisa falar com alguém. Então, isso a gente acaba não tendo como evitar. Mas o que nós buscamos, né? A gente busca entender realmente a necessidade do cliente, e tudo que a gente conseguir entregar para ele, né? Antes que ele fale ou necessite falar com o humano, a gente pensa, né? Então, assim, qualquer necessidade que a gente enxerga que, poxa, aqui não precisa bater no humano, né? A gente pode envolver tecnologia e entregar para o nosso cliente a informação de uma forma rápida, assertiva, muito clara, sem fazer com que o esforço dele seja grande. E é o que a gente faz.
né? A gente está ali em todo momento, bom, vamos falar de uma URA, né? O que que a URA hoje pode proporcionar num autoatendimento? Né? Beleza, o cliente está aqui, ele quer, estou dando uma suposição, uma segunda via de um boleto. Poxa, não precisa chegar no agente, né, para receber uma segunda via de boleto. Então, a gente tem esse desenvolvimento, ele vai lá, né, se identificando, a gente envia direto no e-mail dele. E né, o próprio bot, né, que a gente está subindo, segunda-feira já entra aí no ar o nosso bot. Nós demoramos, porque fizemos diversos desenvolvimentos ali, aonde, muito com base na necessidade mesmo que chegava para a gente pode entregar ali no bot, e vai ser entregue. Né? Então, o cliente vai conseguir sanar dúvidas e receber informações ali, com um simples clique, eu quero isso, isso e aquilo, tá aí. Então, eu acho que como a gente é uma empresa de tecnologia, né, maior e-commerce aí da América Latina, a gente não pode falhar nessa questão. A gente tem que estar constantemente buscando. É claro, Cássio, que sempre tem coisa nova para acontecer. Por quê? Porque hoje a gente fala muito de inteligência artificial, a gente tem muito tecnologia na veia, né? Coisa que alguns anos atrás não tinha. Né? E eu não falo de muitos anos, não, porque se você for ver Não. atendimento de chat, sei lá, lógico, nasceu lá em Não, sim, 2004, mas que começou a 2005, mas funcionar de verdade, né? é, De pouco tempo para cá, de poucos anos para cá. exato, exatamente. Então, assim, é uma evolução constante, mas é algo que a gente tem muito no nosso radar, e tudo que a gente consegue implantar e envolver essa parte de tecnologia, nós fazemos. Então, nosso time interno aí de desenvolvimento, ele está o tempo todo inclinado a buscar as novidades de mercado, a entender as nossas necessidades, entender a necessidade do cliente e trazer isso para a ponta de forma muito rápida. Claro, só para dar uma explicação para quem está nos ouvindo aqui, a gente grava com uma certa antecedência. Então, a gente está gravando no final de abril, e a segunda-feira que a Amanda está falando é em maio, tá? Então, só. Ah, Não, porque senão as pessoas vão é, falar, pô, ela está que falando de. Ela está segunda-feira, né? atrasada, né? Não, ela está atrasada, pô, já usa esse Verdade. bot aqui faz tempo. Então, para você que está ouvindo a gente, não estranhe. Espero que você já esteja no pleno uso do bot hoje, quando está indo ao ar, né? Mas você sabe que é engraçado essa questão do bot, o Cássio, que é assim, ó. Se você for fazer um filtro de quantas companhias no mercado, né, independente de ser e-commerce ou não, que tem um bot efetivo e que funciona, são poucas. Porque Uhum. muitas vezes você fala assim, eu vou pegar esse carinha aqui, né, e aí muito naquela venda de produto, que fala assim, não, ó, super fácil, tá? O meu bot, ele já está alimentado por várias bases, né? Ele é super inteligente e não sei o que, é só colocar lá. Mentira, né? Mentira. Uhum. Então você capota nesse ponto, exatamente muitas vezes por falar assim, beleza, vou virar isso aqui, vai dar tudo certo. Não, não vai dar certo. Você tem que fazer MVP, você tem que entender o comportamento do cliente, você tem que se basear muito na experiência do chat normal, porque o perfil do cliente que vai te acionar no chat normal, ele não é o mesmo perfil do e-mail e nem do telefone. Então, a tendência, muitas vezes, do próprio e-commerce é que o cara que vai batendo, te ligar, é o cara que está extremamente nervoso. Então, ele não quer nenhum contato com um bot. Não quer. Sim. Ele quer desabafar, eu tive um problema de entrega, eu preciso do meu produto, ou qualquer coisa do tipo. E o cara que está no e-mail, né, o que ele vai fazer? Meu, eu estou com um problema, mas beleza, eu posso esperar você me responder. E se você me responder meia sola, eu vou falar para você que não é isso e vou aguardar a sua resposta. Né? Então é diferente. O cara que está no chat, ele é o cara que assim, ele é imediatista, mas ele não tem a necessidade do contato com o ser humano. Então você tem que entender todas essas frentes para você vir com um bot de uma forma mais assertiva e não jogar ali grana fora, tá? Porque
Existem muitas soluções que são baratas hoje por ter se popularizado, mas são efetivas, né? Que tipo de relatório você vai olhar? Como que você vai conseguir entender o comportamento do seu cliente e entender se ele está conseguindo reter? E se está conseguindo reter, não é uma falha que o cliente não está conseguindo prosseguir, Sim. né? Ou, enfim, então é algo que assim você precisa ter uma frente dedicada ao bot e você precisa evoluir ele diariamente. É isso que Então, eu ia te perguntar. Como é que faz para ele evoluir? Porque ele é baseado em machine learning, né? O que exato. significa que ele vai aprender conforme o Uhum, tempo passa, né? É, sim. dá para fazer algum esforço para melhorar, para acelerar esse aprendizado da máquina por trás do bot? Dá, porque né? Todo bot, ele precisa ser retroalimentado, né? Independente dele já ter uma base, né, que foi criada ali com várias experiências, né, de vários clientes que compartilham da mesma solução, existe o seu negócio. E aí você tem um ambiente aonde você vai entendendo ali o que o cliente perguntou e ele não trouxe resposta. Então, por isso que você precisa ter uma frente dedicada, porque esse cara, ele é como se fosse o agente de atendimento com o cliente, né? Só que de uma forma mais avançada, vamos dizer Sim. assim, né? Ele tá ali, pô, essa pergunta aqui tá aparecendo toda hora. Eu tenho conteúdo? Não tem. Meu, vou meter o conteúdo agora e vou entender se esse conteúdo vai começar a responder corretamente o que o cliente está perguntando aqui. Eu desenvolvi uma API, meu, essa API não está devolvendo direito, né? Já vou ter que corrigir ela. O fluxo aqui não está funcionando, já vou redesenhar. O interessante é que esse tipo de solução, se você tiver à frente dedicado olhando tudo isso, você mexe na hora e ele já vai refletindo ali e o cliente já consegue sentir de forma muito rápida as mudanças que você está fazendo. E é alimentar. Mudou fluxo de processos, mudou uma regra de negócio, tem que ir lá automaticamente e já mudar, porque ele não para, ele é 24 horas. Né? Então, 24 horas ele está atendendo o seu cliente. Como que você faz com o seu atendimento? Com o seu agente de atendimento quando muda o processo? Cara, vem aqui, mudou, vamos treinar. Você treina, imputa nele a informação e ele começa a atender o seu cliente com aquela nova informação. O bot não é diferente, né? Você está treinando ele o tempo todo e você está dizendo para ele o que ele deve informar. Eu não sei agora com a questão do GPT, né? Que aí a gente passa para um outro nível, né? E acredito muito que essa questão do GPT, no meu ponto de vista, ele vai tomar um espaço muito grande nas centrais de atendimento, né? Colocando aí a médio ou longo prazo os bots todos no bolso, né? Então você vai sair de um simples bot, onde você tem que alimentar o tempo todo, para um cara que vai entregar a informação, que, lógico, como a gente está falando de processos, regras de negócios e uma série de coisas, de alguma forma a gente vai ter que alimentar ele também com as informações da nossa empresa. Mas ele vai ser muito mais assertivo, porque ele vai coletar informações de outros locais, né? E talvez ele flua a linguagem com o cliente de uma forma muito mais humana, o que hoje um bot não traz, né? Ele não é humano, ele tem alguém por trás informando para ele. Talvez o GPT ele faça totalmente diferente e aí realmente a gente consiga uma jornada muito mais fluida. Curioso que você falou do chat GPT, ele passa exatamente por esse momento, esse fluxo, né, de abastecimento de informação ao longo do tempo. Eu vivo brincando com isso, sabe, fazendo umas perguntas que ele erra a informação, né, e depois de um tempo você vai lá e ele já melhorou a informação. Né, Uhum, e até que vai chegar um momento em que ele vai ser assustadoramente bem informado, né, e não sei é. se vai demorar, né. Eu acho que não. Eu também acho que não, porque o uso está muito intenso. Né? Uhum, Então, exato. você tem como dar um feedback, ele vai, claro, vai sendo desenvolvido, tem uma equipe certamente técnica grande trabalhando ali por trás. Sim. Agora,
O atendimento que você faz, né, para um cliente, ele vai ser necessariamente igual a de outro cliente, conforme a demanda, ou o perfil também influencia? Né? Porque eu fico imaginando o seguinte: imagina que alguém tem uma questão com, sei lá, pagamento, né, liberação de cartão de crédito. Nada muito grave. Vamos dizer que meu cartão não liberou aqui para fazer uma compra. Aquele cliente que compra, sei lá, um mouse de R$ 400, tem o mesmo tratamento, a mesma jornada daquele que compra uma TV de R$ 25.000? Eu estou dando aqui exemplos bem aleatórios, só para mostrar os extremos. Isso, na hora de você pensar no atendimento, tanto no autoatendimento quanto no atendimento humano, mexe muito na forma de você lidar? Acaba influenciando por conta do próprio comportamento do cliente. Porque quando a gente está falando de um produto que o ticket dele é baixo, é muito normal que ele aceite mais o processo. Eu tive um problema aqui, pagamento do cartão e tal, né? Olha, senhor, o processo é esse. Vamos supor que cancelou a compra dele, né? E aí vai seguir o processo de cancelamento e estorno, por exemplo, ele é igual para um ticket baixo ou para um ticket alto. Independente, ele não vai mudar. Só que a ansiedade do cliente vai mudar. Porque a gente está falando aí de um estorno, por exemplo, um problema de aprovação de R$ 400 para 25.000. Então, quando você fala que você desembolsou 25.000, você não quer ter problema nenhum, né? Quando você desembolsou R$ 400, você aceita no sentido de compreendo o processo. Então, vai mudar pela ansiedade dele. E aí, é muito a sensibilidade da nossa equipe, de entender essa energia que o cliente está ali naquele momento, a necessidade que ele tem com o produto, né? Porque quando ele faz um investimento alto, não que quando você faça um investimento baixo, a sua necessidade não exista, não é isso, mas a possibilidade de você ter algum problema e dizer, olha, eu vou aguardar e eu consigo comprar outro, né, para sanar a minha necessidade, essa probabilidade ela aumenta num produto de ticket médio baixo. Quando não acontece num produto de ticket médio alto, né, onde talvez a pessoa tenha ali se organizado, às vezes 2, 3, 4 meses, para fazer um investimento desse, e teve um problema, e eu não quero aceitar, eu quero que isso torne rápido, ou eu não aceito que não foi aprovada a minha compra, porque eu me organizei e esse dinheiro está lá, né? E eu tenho uma necessidade de XPTO, enfim. E aí vai dessa sensibilidade para levantar muitas vezes a mão e dizer, olha, eu estou com um cliente aqui, né? O produto dele custa tal. E acontece, tá, Cássio? Muito, muito. A gente tem um time ali muito preparado para ter esse entendimento e eles levantam a mão. Olha, a compra desse cliente é tanto, né? O que a gente pode fazer para resolver isso rápido? E aí, atendendo a necessidade dele e também da própria companhia, que não quer perder venda, né? Não quer que aquele cliente saia dali, não quer que ele tenha uma má experiência. E aí a gente vai atuar caso a caso. Quando o cliente ele aceita, independente do valor ou do que tenha acontecido, a gente segue o fluxo. Vamos trabalhar em cima do processo e tudo mais. Mas a gente treina muito os nossos operadores para ter, sim, essa sensibilidade de conduzir as coisas de acordo ali com o que ele está vendo na tela dele, né? E que pode ser determinante em muitas frentes da companhia. Perfeito. Puxa, Amanda, como é prático conversar com você. Uma delícia. Um raciocínio muito simples de acompanhar, muito fácil, né, de observar. Então, quero te agradecer muito aí por esse papo. Sei que você dedicar, né, algum tempo da sua agenda aí para falar com a gente é valioso, porque sua agenda é super concorrida aí. Então, quero te agradecer muito por essa conversa. Obrigado, viu, Amanda? Imagina, eu agradeço o convite, e aí, para quem estiver ouvindo a gente, eu acho que nós pensarmos no cliente é sempre a gente pensar em nós,
né? E Uhum. quando a gente envolve tecnologia, tem que ser muito pensado na questão da jornada mesmo do cliente e pensando quem é o seu cliente, né? Porque às vezes você fala assim, vamos envolver tudo, vamos fazer desenvolvimento, né? Vamos diminuir aqui headcount e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é o que o seu cliente quer. Às vezes ele quer simplesmente um atendimento mais humano. E que a gente tem que pensar também, né, Cássio? Porque não adianta a gente colocar a tecnologia à frente de tudo. E foi o que eu falei, a sensibilidade do cara que está ali por trás, entendendo a necessidade do seu cliente e a gente, né? Nós que estamos à frente dessas áreas e que trabalhamos todo momento olhando a jornada do cliente, de imaginar, nesse momento, eu posso envolver isso, ou eu tenho que fazer mais a questão de pessoas, humanizar e trazer algo muito bacana. Então, acho que é um ponto que todos nós, profissionais desse mercado, temos que pensar. E temos que pensar também que eu acho que com o desenvolvimento do mercado, nós vamos nos tornar, talvez, educadores da tecnologia em prol do nosso cliente. Hoje temos um trabalho mais que 70% de gestão de pessoas, porque a área de atendimento gira muito em torno de pessoas, mas amanhã vai ser talvez o gerenciamento de tecnologias para deixá-las mais humanizadas e fazer a jornada do nosso cliente não mudar, o relacionamento com a companhia, com a marca não ser alterado, não sei, né? É um ponto que fica aí como uma dica para a gente pensar. Agradeço demais, né, esse bate-papo e estou sempre disponível para vocês. Muito obrigada, viu, Cássio?